Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue. Meu nome é Thiago e hoje vamos falar do Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense nos campeonatos internacionais. Então, se liga na vinheta. Bom, voltamos da vinheta e eu vou quebrar a ordem cronológica total dos jogos. Eu deveria falar primeiro do Fluminense, que conseguiu arrancar uma vitória do Once Caldas. Parabéns ao Fluminense. Eu deveria falar talvez do Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, jogando seu primeiro jogo. Como você pode ver aqui, não foi tão bem. Em que pese jogou bem, mas eu vou falar do Vasco. Por quê? Eu sou vascaíno e, cara, eu vi o time mal ganhar de 3-1 e eu vi o time mal perder, na verdade empatar, né? Mas eu tô com um sentimento de derrota. Depois de ver 63 cruzamentos, mais ou menos, sobre a área do Vasco. Qual foi o time que o Vasco jogou? Ele jogou contra o Melgar, é o primeiro colocado do Campeonato Peruano, 5 vitórias consecutivas. Agora está mantendo a invencibilidade de 6 jogos, porque não perdeu esse. Mas, gente, esse Melgar tem uma jogada. A jogada inovadora, tá? A bola vem no meio de campo, provavelmente com a saída de bola do capitão do Melgar, que é um jogador muito bom. Ele dá no ponta ou no lateral, o lateral tenta uma tabela, entra e cruza para dentro da área, ou até mesmo fora da ponta da grande área. Ele cruza de qualquer lugar. E é isso. E é isso. Eu, como torcedor, vendo o jogo, eu fiquei indignado. Eu, como uma pessoa que gosta de futebol vendo o jogo, eu fiquei mais indignado ainda. Porque não tinha jogados. O chute de média e longa distância deles era horrível. Horrível. Certo? Ah, mas teve uma bola que o Léo Jardim... Tudo bem. Teve um chute, eu acho que passou à esquerda do Léo Jardim. Mas tudo bem. A escalação do Vasco foi a escalação do time principal e eu teria feito uma ou duas mudanças, mas pelo que o Vasco jogou, percebi que não faria diferença, certo? O Vasco entrou com Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Paulinho, Hugo Moura, Garré, Coutinho e Nuno e Verratti na frente. Bom, o Vasco, na minha visão, estava jogando num 4-2-3-1, o Verratti mais avançado. Cara, o Verratti é um monstro jogando, tá? Ah, ele não sabe tocar a bola. Ele não sabe. Cara, ele coloca pressão na defesa. Por quê? Os zagueiros do Melgar, eles acompanhavam o Verratti por onde eles iam. Por onde ele ia, na realidade. E isso desafogou um pouco o meio de campo, que para mim estava sobrecarregado. Ah, por causa da altitude, por causa do condicionamento físico, às vezes por causa do nervosismo, eu chutaria pelos três. Pelas três coisas que eu acabei de falar. Cara, eu já vi o Vasco perder jogando mal, com praticamente esse time. Eu já vi o Vasco perder jogando razoavelmente bem, e eu vi isso. E esse jogo, esse empate, me deixou mais indignado que a derrota. O Vasco abriu 2 gols de vantagem. 2 gols. O Coutinho deu um chute com 3 minutos. Ninguém estava esperando o chute. Eu mesmo não estava esperando o chute, eu estava vendo o jogo. Gol, Coutinho, a chapada de fora da área, aquele chute padrão do Coutinho. Depois o Verratti foi e fez um gol. O Melgar diminuiu a diferença e no início do segundo tempo o Verratti conseguiu fazer outro gol. Gente, aí que tá. Dito isso, o Coutinho fez um gol, deu uma assistência, o Verratti fez 2 gols, tá? É impressionante que o Verratti faz gol. Eu não tenho reclamação do Maurício Lemos e nem do João Vitor nesse jogo. O Maurício Lemos foi soberano na maioria dos cruzamentos, porém, de 63, praticamente 3 foram gols. Então, pela média, eles foram bem. Mas uma reclamação que eu vou fazer, e não é birra, não é pirraça, não é implicância, é o Carille se acovardou muito. Vamos lá. 3-1, você tomando pressão, você sabe que vai vir cruzamento, eles não vão chutar, eles não vão criar jogada pelo meio, eles vão buscar as extremidades e cruzamento. O Carille tirou o Garré, que não estava jogando bem, e colocou o Ryan do lado direito para apoiar a marcação que o PH estava fazendo, que estava sofrendo. O Piton estava sofrendo, o PH estava sofrendo muito mais. Cara, melhorou. Melhorou real. Só que aí que tá. O outro lado estava com o Nuno, que já estava desgastado, e o Coutinho também estava desgastado. Só que eles estavam tentando dar esse apoio ao Piton.
apertando. O Paulinho também estava indo muito, o Hugo Moura muito. Só que aí que tá. Olha só as substituições que eu me recordo. O Ryan entrou e entrou o Jair no lugar do Paulinho no intervalo. Excelente. O Paulinho não estava bem, levou um cartão besta, não está jogando bem. Não sei se é porque ele está nervoso, porque ele quer mostrar, porque ele está disputando essa posição com outros jogadores. Ano retrasado ele não estaria, certo? O Hugo Moura, soberano na volância do Vasco, é um jogador que me passa uma tranquilidade. Quando eu vejo que ele está chegando, eu sei que ou ele vai fazer alguma coisa com qualidade, ou ele vai matar o jogo. Vai destruir o jogador, vai chutar tudo, ele vai resolver. Certo? Beleza. Para mim, os 2 pontos mais críticos foram, na verdade, os 3, né? O Paulinho, o Paulo Henrique e o Piton, para mim, estavam sobrecarregados. O Carille fez essa mudança, tirou o Paulinho, colocou o Jair, que melhorou um pouquinho o controle da bola, colocou o Ryan do lado direito para apoiar o PH. Aí tá, continuaram a ter substituições. Vamos lá. Saiu o Coutinho e saiu o Nuno. Entrou o Tchê e entrou o Adson. Beleza. Ele inverteu o Ryan de lugar, colocou ele na esquerda, Adson na direita, e o Tchê ali junto com o Hugo Moura, Jair e o Tchê propriamente. O Vasco continuou tomando pressão. Continuou tomando pressão. E o jogo, quando o seu time está tomando pressão, não passa. E o Vasco não teve a cabeça de colocar a bola no chão e tentar sair para a bola. Uma coisa que ele fez no Santos, certo? E olha só, incrível. Aí, o Verratti, extenuado, cansado, ele tira o Verratti, coloca o Ryan de falso 9. Até aí tudo bem. Ou de 9, depende do entendimento dele. Colocou o Ryan como referência. Até aí tudo bem. O Ryan é um centroavante também, ele joga pela ponta, um jogador forte. Eu entendo isso. O que eu não entendi foi o jogador que entrou no lugar do Verratti, o Lucas Oliveira. Cara, não tenho nada contra o jogador. Só que o Vasco já estava com 3 volantes, 2 zagueiros, fora os laterais, correto? E estava com o Adson e o Ryan dando apoio à defesa. Então o Vasco estava com quase todo mundo atrás da linha da bola. Só que ele tira o Verratti e coloca mais um zagueiro pela esquerda, onde estava sobrecarregando o Piton. Tudo bem, eu entendi. Ele quis segurar o 3-2, estava 3-2. Onde que o Vasco tomou gol? Sim, é isso mesmo, pela esquerda. Porque o zagueiro que entrou para marcar pela esquerda não marcou pela esquerda, deixou o Piton, que não é um jogador alto, e em que pese todas as deficiências dele, ele não se escondeu do jogo. Ele deu porrada quando tinha que dar, ele puxou o cara, ele tentou fazer. Pode não ter dado certo, mas ele tentou. Isso aí, melhor do que não fazer nada, foi o que ele fez, ele tentou. Aí o zagueiro não estava na posição para marcar o Piton de novo. Eu vou até rever o lance depois. Estava com dois jogadores do outro time, acabou 3-3. Fora que o árbitro também, qualquer coisa que acontecia, deixia seguir o jogo. E é complicado, certo? O Vasco conseguiu esse empate, manter esse empate, porque em determinado momento eu achei, cara, o Vasco não tá jogando bem. E ele vai tomar a virada. Vai tomar um empate ou a virada. Só que eu não falei nada, eu tava vendo o jogo com meu pai, não quis, assim, deixar ele nervoso, deixar ele alterado, beleza. Deu 20 minutos que eu pensei isso, tomou um empate. É muito complicado, certo? Bom, do Vasco, eu tentei ser o mais coerente e menos irritado possível, mas não tá dando. O jogo acabou de acabar e eu tô nervoso. Pior, eu vi o jogo do Botafogo ainda, eu vi o Botafogo com decisões individuais que não fazem sentido para mim e acabou perdendo para a LDU. Tudo bem que perdeu em Santiago, tudo bem. Mas, rapaz, não dá. Vamos lá falar agora do jogo do Botafogo, já falei um pouco dele, então se liga na vinheta. Bom, como eu estava falando, eu vou falar do Botafogo agora, eu vou me corrigir. O Botafogo jogou com a Universidade do Chile em Santiago, não com a LDU de Quito, certo? Bom, o Botafogo é um time bom, é o atual campeão da Libertadores. Eles têm agora que tentar manter a qualidade de jogo que eles tinham
ano passado. Houveram bastante modificações, acho que 16 jogadores do Botafogo saíram em transferência, rescisão contratual, aposentadoria, mas chegaram 11, salvo engano. Além disso, certo? O Botafogo tem... É muito difícil falar do Botafogo, porque ele é o atual campeão, tanto do Brasileirão e da Libertadores. Mas ele não jogou bem o Carioca. O primeiro jogo, contra o Palmeiras, eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos. Eu gostei muito do que o Botafogo viu, um volume maior. Nesse jogo, eu vou ter que destacar alguns jogadores. Mas antes disso, a escalação. John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Matheus Martins, Patrick de Paula, Gregory, aqui Marlon Freitas, Santiago. E na frente, Igor Jesus. Bom, vamos lá. Eu vou elogiar principalmente o John. Cara, que goleiro que o Botafogo tem. Que goleiro. Dando sequência a grandes goleiros. Teve o Jefferson, o Gatito Fernandes. Se eu estiver esquecendo de algum, por favor, não fiz maldade, é só o que vem na minha cabeça. Agora tem o John, certo? Pô, goleiro confiante, de qualidade. Eu sinto que a defesa confia nele. Se passar, o John vai pegar. Isso é impressionante, tá? Outro jogador também que eu queria destacar é o Barbosa. Tem visão de jogo, tem uma bola longa muito bem trabalhada. Cara, é impressionante. Vamos lá, mas o Botafogo não ganhou esse jogo. Foi o Lucas de Orio que fez o gol no segundo tempo. Para mim, o primeiro tempo foi aberto, certo? O Botafogo tem mais qualidade individual, mas a Universidade do Chile, para mim, parecia mais coesa como time, entende? O Botafogo tem uma qualidade individual maior. Só que, coletivamente, a Universidade do Chile, para mim, era melhor. E o gol saiu numa jogada assim, uma trabalhada, um toque curto, e conseguiu. Depois que sofreu o gol, o Botafogo, para mim, deu uma descompensada. Aproveitar e me corrigir. Num vídeo passado eu falei que o técnico novo do Botafogo era Rafael Paiva, mas na verdade o nome dele é Renato Paiva, certo? Então eu queria deixar esse detalhe para vocês. O Botafogo é o atual campeão, é o time a ser batido, mas ele tem que ter consciência que virou o ano, mudou. O Botafogo não mais tem aquele time do ano passado, não mais tem aquela força ofensiva. Inclusive, é um detalhe que eu achei. O Botafogo está jogando um 4-1-4-1, certo? Com o Igor Jesus de 9, de falso 9, de homem de referência. Só que eu sinto ele muito isolado. E ele é um jogador de velocidade. Então, ele não é o cara para receber de costas. Eu vejo ele recebendo em passe de profundidade. E acabou que isso não acontece. Ou quando acontece, ele já está sobrecarregado com a marcação. Além desses detalhes que eu já falei, o jogo foi um jogo de bastante posição física, certo? O Botafogo respondeu, sim, mas, cara, é um jogo diferente. Antes eu vi um jogo mais de qualidade do Botafogo e agora estou vendo que é mais de posição física. A Universidade do Chile teve a oportunidade de marcar uma segunda vez, só que foi atestado que o jogador estava impedido, então ficou 1-1 o placar. O Botafogo segue no grupo, certo? A derrota nesse jogo não quer dizer que ele está desclassificado, que ele não vai participar. Dificilmente o Botafogo não irá passar. Claro, ele tem que mostrar um futebol coletivo melhor, mais próximo do jogo do Botafogo e Palmeiras, que aconteceu no meio de semana. Bom, vamos agora falar do próximo jogo, que foi, na realidade, Fluminense e Once Caldas. Se liga na vinheta. Fluminense e Once Caldas. Então, vamos lá. O Fluminense foi com o time titular. Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui. Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Arias, Lima, Canóbio e Cano. Basicamente o time que jogou o primeiro jogo do Brasileirão, tirando que o Serna estaria ali no lugar do Arias, o Arias estaria deslocado para o meio, mas o Mano, antes da queda do Mano, na realidade, né? E, bom, vamos lá. O que eu vi desse jogo? O Fluminense foi superior, sim. O Fábio fez grandes defesas, sim. Para mim, dois jogadores estavam destoando para mal. O Lima, para mim, ele tem o mesmo ritmo do Ganso, só que tem menos qualidade que o Ganso. E já o Freitas, ele é completamente inseguro como zagueiro. Ele é completamente inseguro.
Prefiro o Thiago Santos, eu acho que é zagueiro do Fluminense, e o Ignacio. Eles, para mim, são melhores. O Freitas pode ser mais rápido, mas de segurança, eles me passam mais segurança que qualquer outro jogador. Certo? Ele estava destoando muito para baixo, teve jogadas que eu achei que fosse sair na linha de fundo, desesperado, dar carrinho, saía para marcar de qualquer jeito, acabava deixando o Thiago Silva vendido. Porque o Thiago Silva não é um jogador tão veloz quanto já foi. Porém, ele tem uma visão de jogo muito boa. Só que aí que tá. Ele acaba prejudicando o Thiago Silva com isso, certo? O Arias, para mim, um jogador excelente. O Guga sofreu um pouco, sim, na mão dos pontas do Once Caldas. Não tem como negar. O René, para mim, ele ainda tá pegando o ritmo de jogo, mas ele, para mim, não é o titular. Para mim, Fuentes é melhor do que ele. É minha opinião, certo? Caso discorde, não tem problema. O Canóbio, eu senti ele um pouco nervoso, um pouco irritadiço, principalmente com as decisões do juiz de campo. Não vejo necessidade disso. O Canóbio vinha numa ascendente muito boa pelo Fluminense, vinha fazendo gol, ajudando na defesa. Eu senti ele um pouco acima, um pouco mais nervoso do que necessário. O Cano, como sempre, o Cano tem mais de 100 gols pelo Fluminense. A vitória do Fluminense foi em decorrência da finalização dele. Não tem como falar que ele não foi bem. Bom, o Marcão, que está sendo o técnico interino do Fluminense, correto? O Fluminense está atrás de alguns outros técnicos. O Fluminense é o líder do grupo, ele ganhou os 3 pontos. Até agora, ele foi o único dos grandes do Rio que conseguiu 3 pontos. O Flamengo ainda vai jogar, vamos falar dele daqui a pouco. E é isso. O Fluminense está na busca de um técnico. Parece que o Milito foi sondado e, olha só, o Milito negou, não tem interesse em treinar o Flamengo, certo? Tem notícias falando do Dorival, só que o Dorival está sendo sondado por praticamente 3 times, pelo que eu entendi. O Fluminense, o Santos e o São Paulo. Lembrando que o Zubeldia no São Paulo está sendo questionado, apesar de ter ganhado o jogo que aconteceu na data de hoje, certo? Ganhou de 1-0 também. O Pedro Caixinha está sendo questionado sim no Santos, certo? Mas eu acho que o Dorival não iria para o Santos, porque ele tem um problema com o Neymar, da primeira vez que o Neymar subiu do profissional. Acho que até gerou a demissão dele na época, certo? Bom, o Fluminense, cara, ganhou, é um time de qualidade, não tem muita coisa para eu falar mal do Fluminense. A defesa, para mim, foi um ponto destoando para mal, mas não em razão do Thiago Silva, como eu falei, em razão do Freitas. E para mim, o Lima também estava destoando para baixo. Tanto que entrou, salvo engano, no lugar do Lima, um menino chamado Lescano, eu acho. Eu tenho quase certeza que foi ele que entrou no lugar do Lima. E melhorou um pouco o meio de campo, na minha opinião, certo? E bom, é isso. O Fluminense conseguiu ganhar, garantir uma tranquilidade maior. Segundo eu dei pesquisando, 12 pontos é o necessário para você se classificar em primeiro e não pegar repescagem com o terceiro lugar da Libertadores. Então, o Fluminense precisa de mais 3 vitórias. O Vasco, por outro lado, ele tem 1 ponto. Ele precisa fazer 11. Ou seja, ele precisa de 4 vitórias em 6 jogos. Quer dizer, em 5 agora, né? E isso, claro, se todos os times ganharem, né? Pode ser que um empate, pode ser que um perca, ganhe. Isso é difícil de esquematizar, mas é isso. Parabéns ao Fluminense pela vitória. Vai voltar, vai jogar no meio de semana e vai ter um outro jogo, salvo engano, no meio de semana, no final de semana. Vou até confirmar aqui, deixa eu ver. O Fluminense jogou agora contra o Fortaleza, jogou contra o Fortaleza, jogou com o Once Caldas, Bragantino, isso aí, Bragantino no final de semana, e depois recebe no Maracanã o Desportivo São José. Bom, vamos agora falar do Flamengo, não teve jogo, então vamos aí para o pré-jogo. Se liga na vinheta. De volta da vinheta, vamos falar agora do Flamengo contra o Desportivo Táchira, certo? O Desportivo Táchira está muito bem no campeonato venezuelano, é o vice-colocado, vice-líder na realidade. Ele está empatado com o primeiro colocado, só o saldo de gols dele é menor, certo?
Recentemente ele perdeu na Copa da Venezuela. E, bom, ele está jogando a Libertadores, vai encarar o Flamengo. E com todo respeito ao Desportivo Táchira, acredito que o Flamengo vai ganhar. Ah, mas o Flamengo tem uma série de desfalques. Concordo. Pedro, Danilo, Vinha. O Gerson é dúvida. O Wesley e o Plata foram afastados pelo departamento médico, falando que eles tinham risco de se lesionar. Certo? Aí sobra para o Flamengo o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Juninho. De atacantes são esses que eu lembro. Que difícil, né? Para segurar, para tentar fazer gol no poderoso Desportivo Táchira. O Flamengo tem uma missão difícil, é um jogo na Venezuela, e o retorno, salvo engano, eles vão jogar final de semana ainda, domingo, salvo engano, pelo Brasileirão. Gente, vamos lá. A escalação do Flamengo provável vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e De La Cruz. Aí depende, se ele quiser jogar com mais um volante, que o Alan joga ali pelo meio de campo, ele pode colocar o Alan, se não, ele pode jogar com 3 atacantes, Luiz Araújo, Juninho, o Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Ele vai conseguir vencer sim no Desportivo Táchira. Se não tiver nenhuma irregularidade ou ou erro de arbitragem, ele vai conseguir ganhar. Certo? Acho que dos jogos que já aconteceram até agora e que vai ter o jogo do Flamengo como último aqui do Giro da Rodada do canal, é o mais tranquilo. O Vasco foi para Melgar na dúvida. O Fluminense eu acredito que tenha ido para jogar contra o Once Caldas, tranquilidade. Porque já tinham perdido o Fortaleza, o técnico já tinha caído, então o que acontecesse lá estava na vantagem. Na realidade estava na conta do Mano, mas vamos tirar isso. O Botafogo foi jogar em Santiago, para mim não teve tempo do Renato Paiva ainda colocar a ordem. Mas o Flamengo não. O Felipe Luiz tem esse esquema tático para ele. Ele consegue organizar segundo seus interesses, o que é bizarro, porque sai um jogador, ele coloca outro. E é importante também falar que, em que pese esses jogadores serem dúvidas, né, principalmente o Gerson, pode ser que ele volte, pode ser que não, tá? Deixar registrado, pode ser que ele não volte para esse jogo. Bom, esse foi o giro aqui da rodada, certo? Eu tive a oportunidade de falar de todos os jogos, me delonguei um pouco mais no jogo do Vasco, porque Vasco, mas acredito que o Flamengo vença esse jogo, o Botafogo perdeu, mas acredito que venha melhorar com o decurso do tempo. O Fluminense já ganhou o jogo da Sul-Americana, não é à toa que ele está aqui, ó, com a coroinha. E é isso, gente. Obrigado por me assistir. Deixa o like, deixa o dislike se não gostou do vídeo. Comenta se você concorda com a minha previsão que o Flamengo vai ganhar, que o Botafogo vai aumentar o desempenho. E, bom, obrigado por me assistir. Um abraço.